Olá, meu nome é Amanda Lousada e estamos começando mais um episódio do Invista com a Olimpo. E hoje vamos receber aqui no canal Gabriel Frassi. Ele atua no mercado financeiro há mais de 7 anos, tendo passagem pelos bancos JP Morgan, Credit Suisse. Em 2019, Gabriel ingressou na Trafalgar, onde hoje ele é responsável pela gestão de fundos exclusivos e pela área de Funds of Funds. Gabriel, muito obrigada pela sua presença, é um prazer te ter hoje aqui no nosso canal. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Obrigada. Gabriel, o fundo multimercado é uma ótima solução para aquele investidor que deseja diversificar o seu patrimônio, porque no fundo multimercado você consegue ter diversos ativos em apenas uma estratégia, né? E ninguém melhor do que você para trazer isso hoje aqui para a gente. Então, separei algumas perguntas para o nosso bate-papo. Vamos lá. E falando aqui especialmente em termos de flexibilidade, potencial de retorno, como o fundo multimercado se destaca dentre de outros investimentos mais tradicionais, como a renda fixa e ações? Legal. Acho que a gente pode começar a falar de fundo multimercado visando aí 3 principais fatores que vão te gerar um potencial de retorno maior. Eu acho que o primeiro fator é a agilidade que o fundo multimercado vai te proporcionar. Ou seja, quando você contrata o fundo multimercado, você está contratando uma pessoa, você está contratando uma equipe que vai fazer a gestão do seu patrimônio ali. Essas pessoas elas vão estar olhando para o mercado financeiro e para como os ativos estão flutuando ao longo do dia, todos os dias, o dia inteiro, a todo momento. Obviamente, alguém que tem preocupações com o trabalho ou com sua vida corriqueira não vai estar olhando isso. Então, a agilidade em que eles vão agir com qualquer tipo de movimento de mercado ou qualquer oportunidade que surja é muito maior do que um investidor de pessoa física direto, né? Então, é a primeira coisa que você ganha muito com o fundo multimercado é que você está pagando por agilidade, ou seja, por oportunidades que surgem pontualmente no mercado. Esse é o primeiro fator que eu acho que é muito importante. Isso também é influenciado porque, assim, os gestores de fundos multimercados, eles têm acesso a uma mesa de negociação diferente do que é basicamente a pessoa física, né? Então, até o custo para eles fazerem esse tipo de giro, que a gente chama, né, na carteira do fundo, é muito mais barato do que uma pessoa física girando sozinha por ela mesma. Então, você ganha agilidade, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu falaria também é que você ganha na diversidade de geografias, né? Hoje em dia, Bacana. Os fundos multimercado, eles estão cada vez mais se especializando em operar coisas além de Brasil. Então, eles têm muitos gestores que hoje em dia operam várias geografias diferentes. Eu não estou falando só dos Estados Unidos, eu estou falando de Ásia, Europa, países do leste europeu. Então, desde moedas e commodities, qualquer coisa do gênero. E o terceiro, que tem um pouco a ver com isso que eu falei agora, que também é a parte de estratégias. Ou seja, você também consegue operar diversas estratégias dentro do fundo multimercado, além do que a gente faz normalmente no Brasil, que é juros. Então você tem a renda fixa e a bolsa brasileira, né? Sim. Muito mais do que isso. Você vai conseguir operar moedas, você vai conseguir operar, bolsa na China, você vai conseguir operar a curva de juros do Japão. Então, são essas estratégias aí que tem um monte de coisa que dá para você fazer. Bacana. Dá para você surfar as melhores ondas do mercado. Exatamente, né? Globalmente. Isso aí. E além disso, o fundo multimercado, ele pode usar os derivativos, né? Tanto para alavancar o patrimônio do fundo, quanto também para se proteger de algum cenário. Exatamente. Tendo em vista disso, você já comentou um pouquinho, mas se quiser aprofundar um pouco mais, quais são as diferentes estratégias que o gestor pode adotar dentro de um fundo multimercado, Gabriel? Legal. E aí são muitas, né? São muitas estratégias que a gente pode fazer dentro de um fundo multimercado. Basicamente, acho que você já começou a falar, uma parte muito importante é o uso de derivativos dentro do fundo multimercado. Poxa, mas a gente consegue fazer isso na pessoa física também, eu posso operar um mini dólar lá na corretora. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de estratégias de proteção e para que você consiga alavancar o seu portfólio. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo.
eu quero basicamente ter uma exposição à bolsa, mas eu acho que pontualmente nesse mês aqui agora a bolsa pode ter algum tipo de queda, eu quero me proteger. Então eu vou ficar comprado em algumas ações e vendido no índice via, sei lá, uma put, uma opção de IBOV. Então você pode começar a usar essas estratégias que para a pessoa física ou é muito caro para fazer, é muito caro na corretagem para fazer isso, ou basicamente você também não consegue ter um acompanhamento devido a isso. Assim, para você operar a opção, você tem que estar olhando inúmeros fatores ali, seja as gregas, o delta, o gama, um monte de coisa que não tem como você fazer isso como uma pessoa física que você não está especializado em operar opções. Então, porque ali você está brigando com um peixe grande, né? Exatamente, você está num mercado muito maior. Isso eu estou falando só da parte de derivativos, assim. Você pode usar diversas outras estratégias que eu falei no sentido de você pode começar a operar. A gente teve um case muito famoso que estava todo mundo falando nos últimos tempos. Agora está caro, né? O mercado tem um pouco disso. Já chegou no preço que foi basicamente bolsa indiana, a bolsa da Índia. Todo mundo falando, a bolsa da Índia está barata, é a bolsa mais barata que tem para fazer e tal, por causa das ações de tech da Índia e tudo mais. Como que você opera a bolsa indiana na pessoa física? Você não opera. Não tenho a mínima ideia. Você não opera. Então, basicamente esse tipo de coisa que é a estratégia que o fundo multimercado vai te proporcionar também. Bacana. E com o cenário atual, né, que tivemos já 6 cortes consecutivos da nossa taxa básica de juros, como você vê o cenário atual para o fundo multimercado? Legal. Essa é uma pergunta difícil. Mas vamos lá. Eu acho que a gente tem que ter claro que assim, o mercado, ele sempre, quando a gente está falando sobre corte de juros, a primeira coisa que a gente pensa é ativos de risco começam a performar melhor quando se começa a ter corte de juros, né? Então, porque basicamente os investidores eles começam a sair desse fluxo de Selic a 13%, então todo mundo pensando, para que eu vou fazer qualquer outra coisa além de ter juros aqui no Brasil a 13%, para que eu vou tomar risco, né? E aí a primeira coisa que você pensa é, bom, vamos ter corte de juros, a gente vai ter um fluxo para ativos de multimercado, bolsa e coisas do gênero, isso vai ser bom. Isso não foi verdade aqui nos últimos meses, porque a gente tem o cenário global de uma forma um pouco mais incerta. A gente tem os 6 cortes aqui no Brasil, mas a gente tem lá nos Estados Unidos, por sua vez, a gente começou com vários cortes ao longo do ano, sendo que o primeiro estava projetado para março agora. Sim. Agora estamos discutindo se vai ter corte em setembro nos Estados Unidos. Então, isso impacta o mundo todo, isso impacta todo o fluxo do mundo todo. A gente está vendo, por exemplo, a moeda, o real, agora desvalorizando, o dólar subindo no mundo inteiro. Isso impacta o fluxo para os multimercados, especificamente, porque as pessoas começam a pensar, bom, os juros vai ficar mais alto por mais tempo, eu vou continuar aproveitando isso. Então, nesse aspecto, o cenário ainda não é o cenário que a gente acha que os multimercados estão no momento que ele vai bombar de receber captação e coisas do gênero. No mesmo aspecto ainda negativo, a gente tem uma janela negativa dos multimercados, essa é a grande verdade, nos últimos 36 meses. Um dado legal de pensar aqui nos últimos 36 meses, 30%, mais ou menos 30% dos multimercados da indústria brasileira só estão acima do CDI. Nos últimos 12 meses, 25% está acima do CDI. Só que isso daí também fala sobre uma outra coisa, que é o ponto que a gente tem que começar a pensar. É sobre a qualidade da seleção dos seus multimercados. Então, se você escolher qualquer multimercado, provavelmente você vai estar abaixo do CDI aí nos últimos 36, 24 ou 12 meses. Mas aí se você tem uma seleção um pouco melhor, isso começa a fazer um pouco mais de sentido. O que a gente tem que começar a olhar para multimercado, eu sempre falo isso, é que a gente tem que olhar para multimercado como uma janela estratégica e uma janela maior. A gente pode aprofundar um pouco mais depois, mas se você pegar uma janela maior de multimercados, estou falando de 10 anos, 12 anos, a gente tem um retorno dos multimercados acumulado em torno de, sei lá, uns 225, eu acho, 225% nominal, contra um CDI de 180, mais ou menos. Bastante atrativo. Então ainda tem bastante, assim, ainda tem alfa gerado pelos multimercados no longo prazo. Sim. Então é muito mais pelo tipo de investimento que você está olhando e pela qualidade dele. Então, a gente tem que começar a focar que o investidor brasileiro normalmente tem muita dificuldade com isso. Sim. Porque o nosso mercado é muito volátil, né?
Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, né, a cultura de comprar S&P, de comprar bolsa desde sempre e ficar com essa bolsa em diferentes ciclos da economia é muito normal, é muito comum. A gente tem que começar a olhar janelas maiores de retorno. O brasileiro não aceita essa oscilação, não né? aceita, Essa volatilidade. Não aceita essa volatilidade, esse é o ponto. Outra coisa que o investidor acaba reclamando e se questionando, Gabriel, é referente aos custos que temos ali dentro quando a gente investe em um fundo multimercado, né? Mas conta um pouquinho pra gente, isso pode ser benéfico também para um cliente, né? Legal, exato. Acho que essa é sempre a pergunta que surge, né? Para que eu vou pagar os 2% do fundo multimercado se eu tenho o CDI a 13 e eu vou pagar lá e não tenho que pagar nada, vou comprar um CDB e faz sentido. Eu entendo isso e dependendo do momento, isso pode até ser uma verdade, dependendo do momento do fundo multimercado. Mas, mais uma vez, eu acabei de te dar um número de 225 contra 180 nominal, e isso é pós-custo já. Isso aqui já é depois de todos esses custos que eu estou te falando. Então, a premissa básica isso é a média dos... Eu não estou nem pegando os fundos melhores, estou pegando a média dos fundos multimercado. Então, assim, numa janela de longuíssimo prazo, fato é que o fundo multimercado vai gerar alfa para o investidor, ele vai gerar um retorno maior do que o CDI. Isso foi o que aconteceu na história. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem que ter claro, o custo se paga. E por que você está gerando esse custo? Por quê? Isso é legal explicar. Por que você tem que pagar esses 2%? Por tudo isso que eu acabei de falar. Assim, você tem equipes, às vezes um fundo muito grande, um fundo que está dividido entre várias equipes especializadas, olhando para diferentes mercados que você não teria acesso. Que você não teria acesso nem conhecimento, essa é a grande verdade, para operar esses mercados. Então, assim, você está pagando um serviço. Você está pagando um serviço e aí o grande ponto é que você tem que olhar, o serviço está se pagando? Faz sentido eu ter esse serviço? Vale a pena? Não faz, não está se pagando faz tanto tempo. Não, a gente vai rever. Vamos rever então por que ele não está se pagando. Mas em tese o serviço tem que se pagar. Esse é o grande ponto em relação aos custos de multimercado. Ele tem um custo, mas aí você tem que olhar como serviço. Bom, vale a pena o custo versus o que ele está gerando de retorno para o investidor? Essa é a grande conta que a gente tem que fazer. E olhando esses números que você me trouxe, me parece que faz bastante sentido. Ao longo do tempo se pagou. Ao longo do tempo se pagou, exatamente. E, Gabriel, passando para uma parte mais técnica e indo para a parte de tributação, Tá. Como funciona os tributos dentro dos multimercados? Bom, os fundos multimercado, eles... Assim, a gente teve agora uma mudança toda de tributação relacionada aos fundos fechados e tudo mais. O fundo multimercado não teve nenhuma alteração, né? Porque ele já tinha basicamente a tributação que a gente chama de come-cotas dentro dele, que acontece em maio, março e agosto. Agora não sei se é março ou se é maio. Acho que é maio. E ele acontece basicamente 2 vezes no ano, essa tributação. Ela é um adiantamento do imposto que o fundo vai pagar lá dentro. Você paga esse imposto e depois você paga o imposto sobre, basicamente, o lucro que você tem na saída. Aí, uma coisa importante é que, se você resgatar o fundo com menos de 180 dias, você vai pagar 22,5% sobre o lucro. Se você resgatar acima de 180, você paga 15%. Né? Então, mais uma vez, eu sempre falo isso também, assim, é caro você tradear cota de multimercado. E a gente vê muito investidor com essa dificuldade de entender isso também, porque a tributação tem que entrar na conta. Então, assim, não, agora o multimercado bom ficou aquele lá, vamos sair desse e vamos entrar no outro, aí um mês depois a gente vai sair daquele. É muito melhor você ter fundos multimercado de qualidade, em que você senta e espera, foi um mês ruim, mas eu tenho confiança no gestor, eu sei que às vezes foi 6 meses ruim, mas poxa, 2 anos antes ele estava performando super bem. Você tem que ter uma confiança no que está acontecendo ali dentro. Então, o fundo multimercado, a tributação, ela faz com que não seja um ativo igual uma ação. A ação subiu, eu vendo. A ação caiu, eu compro. Não é assim que a gente faz com o multimercado. O multimercado é uma coisa muito mais de qualidade. Assim. Acho bacana você trazer isso, porque no CDB o investidor também pensa nisso, né? Vou pegar um vencimento daqui 2 anos porque eu vou ter o benefício fiscal. Multimercado é a mesma coisa. Exatamente. A gente tem, exatamente isso. A gente tem que tomar esse cuidado com a tributação dos fundos também. Tá. Partindo aqui para minha próxima pergunta, Gabriel, quais são os fatos que os investidores devem se preocupar antes de escolher um fundo multimercado? Legal.
essa talvez é a pergunta mais importante, eu acho. Concordo. Porque essa pergunta, ela vai nortear todo o seu portfólio. Não só o seu portfólio de multimercados, mas quando você olha o seu portfólio como um todo, você tem que estar confortável, primeiro de tudo, com o seu tamanho de multimercados lá dentro. Uma vez confortável com o seu tamanho da classe de multimercados, a gente vai olhar, beleza, então estou confortável com a minha classe de multimercados, eu entendo bem o que ela é, agora eu vou olhar e escolher os fundos lá dentro, que é a pergunta aqui agora. O que a gente olha para escolher fundos multimercados? São basicamente duas análises que a gente faz. A gente chama de análise quantitativa e análise qualitativa. A análise quantitativa, ela é uma análise de números. Ela é uma análise do que a gente chama de track record, né? De retorno que já passou. É uma análise do passado. Você não consegue fazer análise quantitativa do futuro. Você consegue fazer análise quantitativa do passado. E aí eu sempre brinco assim, e por ser do passado, você tem que tomar alguns cuidados. Porque o cenário pode ter mudado. Porque o cenário pode não ser mais o mesmo. Eu vou dar um exemplo. Fundos, e isso aconteceu muito na indústria, principalmente agora com esse boom que a gente teve de assets que abriram. Então, sim, o fundo que era muito bom lá num banco X, ele era um fundo muito bom, todo mundo adorava aquele fundo maravilhoso. O gestor que estava lá dentro saiu e abriu uma outra asset. Mas o retorno que aquele fundo já tinha, ele ficou. Então, se você olha o quantitativo desse fundo, você fala assim, nossa, que quantitativo maravilhoso. Então, mas o cara que fazia isso aí não está mais lá. Então, na verdade, olhar a performance, por isso que tem sempre aquele disclaimerzinho, você vai ver sempre embaixo, retornos passados não prometem nada relacionado ao futuro, alguma coisa do gênero, assim. Porque é exatamente isso. Então, assim, se olhar, é importante? É importante. É importante você olhar o passado, se olhar tudo mais, mas assim, não é o fator decisório para você tomar a decisão de comprar o fundo, porque o investidor é a primeira coisa que faz, né? O fundo está indo muito bem, a gente vê a captação do fundo explodindo. Mas, cara, às vezes faz sentido, tá? A equipe está entrosada, eles estão lá, estão ganhando dinheiro e faz sentido, mas às vezes já não faz mais sentido, né? A gente chama isso de quebra de tese. Então, essa é a parte quantitativa, né? Então, a gente vai olhar retorno, vamos olhar Sharpe, vamos olhar o quanto de alfa que o fundo tem gerado para o investidor, porque às vezes também pode ser, a gente chama de Sharpe, né, o risco contra o retorno. O fundo gerou um monte de retorno, mas o que ele correu de risco foi 10 vezes mais do que os outros fundos da indústria. Então, às vezes, ele não foi tão eficiente. Às vezes, se ele gerou 2 vezes mais retorno, mas correu 10 vezes mais risco, ele não é um fundo eficiente. Esse gestor não é um bom gestor. Ele só tem mais, vamos falar assim, mais ousadia de fazer a posição maior. Só que qual que é o problema? É que quando ele errar, ele também vai cair mais do que os outros fundos. Então a gente tem que olhar o quantitativo não só pelo número, também se faz sentido mesmo esse risco contra o retorno. E a parte qualitativa, que para a gente talvez a mais importante, essa é a grande verdade, conhecer o gestor. Você está comprando, e eu sempre falo isso para os clientes, assim, você está comprando a cabeça de alguém. Você não está comprando o nome do fundo, você está comprando uma equipe ou um gestor, um head que está ali fazendo a gestão do seu dinheiro. Não faz sentido você comprar um nome e você não saber como é a cabeça do cara que está por trás, fazendo tudo que está o seu dinheiro investido. Então, você tem que conhecer o gestor, você tem que conhecer como ele opera, você tem que conhecer em que área eu acabei de falar, geografia, por exemplo. Em que geografia que esse cara é bom? Como que é a equipe dele? Como que está distribuída a equipe lá dentro dessa asset? Tem o cara de crédito, tem o cara de equities. O cara de equities, como que ele opera equities? Como é que é a equipe de equities? O cara de juros, ele é bom em quê? Ele faz Brasil? Ele faz Estados Unidos? Faz leste europeu? E se der problema no Brasil, esse fundo aqui vai conseguir bem? Então, assim, esses são os tipos de perguntas que você tem que começar a fazer, principalmente sobre a equipe, sobre como funciona a gestão, a casa ali dentro. Outra coisa que a gente olha muito literalmente a integração da equipe. Porque você pode ter bons gestores que nunca trabalharam junto. Sinergia entre eles, né? A sinergia tem que estar muito bem encaixada, assim. Também nessa época agora já não é mais, né? Mas no momento que a gente estava boom de assets, todo mundo montando asset junto, aí você via
um cara que era ótimo no mercado, foi muito bem em algum banco, se juntando com outra pessoa de outro banco, se juntava. E, cara, 2 caras brilhantes, foram super bem, mas quando encaixava, não foi aquela coisa. Então não deu certo, né? Porque, e aí, isso é super importante também. Super importante. Né? Super importante. E o que a gente chama é assim, então, equipe e tudo mais. E por fim, o que eu queria dar um exemplo aqui para ficar claro do que eu estou falando quando a gente gostava muito, a gente teve um fundo durante um bom tempo na nossa carteira de fundos e tal, a gente gostava do fundo, adorava o fundo super bem e tal, até um dia que a gente ligou pro nosso relacionamento lá dentro, né, o RI deles lá, e aí, vamos falar do qual? Ele falou, então, notícia, né, o gestor, fulano saiu, né, pô, fulano saiu, pra gente, hoje, na Trafalgar, né, quebra de tese. Então a gente tira o dinheiro e espera para ver como vai ser daqui para frente. Porque senão vira aposta. Porque senão vira, eu não sei o que está acontecendo lá dentro, não sei como que é a cabeça do novo cara. Ela pode me apresentar, eu posso estar junto lá, continuar ouvindo ele, mas primeiro a gente tira o dinheiro do cliente, aí eu vejo se faz sentido ou não. Então assim, mas é o fundo que tem 30 anos, tem 10, 20 anos, mas o gestor que está lá não está mais. Então não é mais o mesmo fundo, mudou. É isso, é que a gente olha basicamente para olhar assim um pouquinho do que a gente olha. Tem mais coisa, mas aí entraria muito. Gabriel, e partindo aqui para a minha última pergunta, quais são os elementos que devem ser levados em consideração para montar uma carteira de multimercado? Legal. Então, a gente falou um pouco que, eu falei que você tem que olhar o seu conforto em relação ao tamanho da alocação de multimercado. Depois você tem que olhar qual fundo que você gosta. E aí a gente tem que pensar assim, beleza, mas aí gostei muito de um fundo, vou colocar todo o meu dinheiro nele? Não. A gente tem que estar tem que tomar um cuidado para a gente entender que assim, a gente não pode estar dependente também de uma única cabeça, né? Sua carteira de multimercados não pode ter um fundo só, não pode ter 2 nem 3. Ela tem que ter uma certa diversificação para proteger o cliente. Não, ela tem que proteger o seu patrimônio. Então, assim, quando você monta uma carteira de multimercado, a gente fala, existe um estudo aí basicamente que assim, existe um número ótimo de diversificação, tá? E como que esse estudo é feito, né? Basicamente é para falar que assim, qual que é o número em que se eu baixar desse número ele fica muito concentrado, mas se eu subir ele vai acabar tendendo para a média, porque fica muito pequenininho a minha alocação e eu vou acabar ficando meio na média. Sim. Porque aí o fundo X ganha, o outro ganha, outro perde, aí você fica sempre meio na média. Qual que é o número ótimo para me proteger e também gerar um bom retorno? 8 a 10 fundos, 8 a 10 fundos mais ou menos. Obviamente numa carteira de um multimercado relevante na sua carteira. Vou colocar, sei lá, só 1% da minha carteira em multimercados. Não faz sentido dividir em 10, né? Você vai fazer menos. Mas assim, vou montar uma carteira de multimercado, a gente diria que de 8 a 10. E como que a gente escolhe os fundos lá dentro? Gostei desse fundo, desse fundo, desse fundo, desse fundo. Mas e se todos esses gestores operam no mesmo mercado? Né? Se todo mundo opera juros Brasil, e aí o mercado de juros Brasil não foi bem, você vai perder. Então você tem que começar a olhar a correlação dos fundos dentro da sua carteira. Esse fundo aqui tem o skill de commodities, esse fundo aqui eu tenho um cara que é muito bom de internacional, esse cara aqui opera moedas. A gente tem um fundo na nossa carteira que já está há um tempo que o skill deles é operar moeda de Singapura. Quem que opera moeda de Singapura? Eles têm uma equipe que acorda mais cedo para pegar a abertura do mercado lá em Singapura, né? Então, a correlação dos fundos ela conta muito nessa hora. Ela conta para você se proteger em relação a como o mercado se comporta. A como o mercado se comporta e a sua carteira ser uma carteira para ficar dentro dos 30% que eu falei ali dos 36 meses que sobe frente ao CDI. Acho que é basicamente esse é o principal fator que a gente olha. Acho que é uma coisa importante falar também que os clientes fazem muito, né? Nós não estamos aqui, quando você monta uma carteira de multimercado, para dar pitaco no cenário que o gestor está falando. Não concordo com o cenário que esse cara está falando aqui. Para mim, não importa. Não importa se eu não concordo com o cenário dele. Me importa se ele é um bom gestor.
Porque para mim é ótimo se eu tiver um cara que está com cenário X e outro com cenário contrário do X na mesma carteira. Porque pode ser que eu vou estar protegido. Porque se tivesse com X e X e esse cenário tivesse errado, eu ia perder nas duas pontas. Aqui eu estou protegido. Então, é muito importante quando você monta multimercado, você está olhando para o raciocínio do gestor, para como funciona a gestão em si, não o cenário em que ele está olhando. Exatamente. Então, a gente não opera o cenário dele. Realmente, fundo multimercado é uma ótima oportunidade para você diversificar o seu patrimônio, né? E ninguém melhor do que você para ter trazido todas essas informações aqui hoje. Muito obrigado. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. É um prazer te ter aqui no nosso canal. O prazer foi todo meu. Muito obrigado, pessoal. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like, o seu comentário, que teremos mais vídeos educacionais como esse. Até a próxima e bons investimentos!